Doutor Ismael, tudo bem? Tudo certinho? Bem, como é que passou a semana? Tudo certo, graças a Deus. Ótimo. Hoje nós vamos continuar falando sobre aquele tema que é muito importante, sobre as negativações, né? Os direitos e os deveres. Na semana passada a gente falou um pouquinho mais sobre os deveres, né? Os deveres. E agora vamos falar um pouquinho também sobre os direitos. Vamos lá. Muito boa tarde, Jackson. Boa tarde a todos. Na semana passada nós encerramos falando sobre os deveres do consumidor e o que justificaria uma eventual negativação, porque o tema eram as negativações perante aos chamados órgãos de proteção ao crédito, especialmente Serasa e SPC. E aí nós falamos da distinção entre os serviços de proteção ao crédito, entre Serasa e SPC, sendo que a Serasa é um órgão mais voltado para os bancos, com informações semelhantes, um pouco mais ampliadas, e o SPC é um órgão mais voltado para o comércio, com informações relativas a consumidores, né? O que é que justifica a negativação? Justifica a negativação o descumprimento ou inadimplemento de um contrato, de uma obrigação por parte do consumidor. Então, isso autoriza o fornecedor de produtos ou serviços a negativá-lo. O que seria negativá-lo? Seria registrar os dados desse consumidor junto a esses órgãos. Esses órgãos são consultados sempre por, geralmente, todos os fornecedores ligados a essa rede, quando o consumidor busca um crédito no mercado. Um crédito em banco, um crédito no comércio. Então, esses órgãos são consultados com vistas a verificar a idoneidade desse cliente, desse consumidor. Todavia, ocorre, Jackson, com razoável frequência, negativações indevidas. O que são negativações indevidas? São negativações que não têm origem. Ocorre muitas vezes das pessoas irem ao comércio realizar um empréstimo ou realizar uma contratação ou uma compra e são surpreendidas com seus nomes nesses chamados órgãos de proteção ao crédito negativados. E aí a pessoa recebe aquela informação de que não pode comprar, porque o seu nome está sujo, no jargão popular, e ela desconhece a origem do nome estar sujo. Então aí ela deve perseguir o motivo pelo qual o seu nome está sujo. E o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, e coincidentemente no inciso 6º também desse artigo, o artigo trata dos direitos básicos do consumidor, o artigo 6º. E o inciso 6º diz que o consumidor tem direito à efetiva reparação de todos os danos, não só a reparação, mas a prevenção, como a reparação de todos os danos morais e patrimoniais decorrentes de serviço mal prestado, decorrentes de produtos impróprios, decorrentes de registros cadastrais inadequados. E ainda para o artigo 43 do Código, também de Defesa do Consumidor, que aliás no dia 15 de setembro agora estará completando 28 anos de vida. Então você veja que nós temos uma longa história aí de um Código de Defesa do Consumidor que rege as relações de consumo. Esse código foi promulgado em 15 de setembro de 1990 e nós estamos indo aí para 15 de setembro de 2018, então vai fazer 28 anos. E ainda assim, ao longo desses 28 anos, as relações entre consumidor e fornecedor não se estabilizaram. Elas são sempre muito conflitantes, porque é o fornecedor buscando os seus interesses e o consumidor naturalmente buscando os seus. Então, há a legalidade da negativação quando o motivo é certo, quando há o inadimplemento contratual ou da obrigação por parte do consumidor. De outro norte, há a ilegalidade quando não há o motivo. E aí, quando não há o motivo, o consumidor acaba suportando um dano. Muitas vezes dano patrimonial, porque muitas vezes ele pretendia adquirir um produto para gerar uma renda para si. Vai comprar um carro, por exemplo, uma pessoa que trabalhe com frete, ele vai comprar um veículo para ele gerar renda para si. E ele tem todas as condições para adquirir aquele veículo, mas não consegue adquiri-lo, aquele caminhão, por exemplo, em razão de uma negativação indevida. Então ele demonstra facilmente que ele suportou um dano patrimonial por não ter conseguido adquirir aquele... Pode reaver financeiramente alguns danos? Ele pode, na realidade, não seria reaver, seria ser indenizado por conta dos danos estimados aí, suportados no período em que ele não pôde comprar. Então, o STJ, Jackson, ele já se posicionou sobre essa questão e as indenizações, os valores das indenizações aí, variam entre R$ 1.000 e R$ 40 mil. Dificilmente passa disso.
E é importante também falar do conceito de consumidor, que está no artigo 2º do CDC, que é toda pessoa física ou jurídica que contrata produtos ou serviços como destinatário final. Pode ser, inclusive, a pessoa jurídica, a empresa que vai lá adquirir um produto, ela também é considerada consumidor. Então, as indenizações maiores, elas geralmente são para aquelas pessoas que suportaram o dano maior. Geralmente fica aí para a pessoa jurídica, né? Existe algum tipo de indenização quando há também um constrangimento? A pessoa vai em um lugar ou não consegue? Existe um dano moral também por estar indevidamente negativado ou não cabe? Existe sim, Jackson, porque a personalidade é um direito garantido pela própria Constituição Federal, no artigo 37. Então, o nome é um ente da personalidade. O nome da pessoa, ele é imprescritível, ele não pode, a pessoa pode opor-se em relação ao seu nome erga omnes, ou seja, contra todos. Então, o nome da pessoa tem que ser sempre preservado. Então, quando ela sofre um constrangimento indevido, como esse que você referiu, já há disciplina lá no artigo 6º, inciso 6º, que eu mencionei há pouco, da efetiva prevenção e proteção aos direitos patrimoniais e morais. Nesse caso específico que você menciona, trata de um direito moral. O que é um direito moral? É subjetivo, diz respeito à angústia, à dor, à particularidade da pessoa, afeta a sua alma, afeta o seu sentimento, afeta o seu foro íntimo. Então, o dano moral ele é muito difícil de quantificar, depende muito da sensibilidade do próprio julgador. Mas, como eu disse há pouco, as indenizações aí, elas incidem e elas variam entre R$ 1.000 e R$ 40.000. Olha, eu como repórter policial lembro de um caso desse edifício Hanover, acho que ficava ali o Serasa, o SPC, em que uma pessoa foi lá, descobriu que estava com o nome negativado por conta de um terceiro da família, tirou a própria vida. Então, assim, é uma coisa muito séria. Sério. Né? Muito séria. Então, as pessoas, muito importante. Especialmente pessoas para si, né? Exatamente. Muitas vezes pessoas humildes que não têm grandes patrimônios, ela tem o seu nome como seu maior patrimônio. Como seu maior patrimônio. Então, uma negativação indevida lhe gera um transtorno, um abalo emocional muito grande. E esse abalo, ele é passível de indenização. Aí tem que ingressar com uma ação. E só um ponto bem rapidinho aí, Jackson, é interessante a questão ali, que quando a pessoa percebe que o seu nome está negativado indevidamente, até que ela obtenha um provimento judicial definitivo para que ela exclua, veja o seu nome excluído desses registros negativos, há uma demora muito grande do processo. Mas há medidas judiciais, as chamadas tutelas de urgência. Aí basta ela procurar um advogado de sua confiança, que ele vai ingressar com uma medida de urgência e o juiz normalmente manda excluir o seu nome sem ouvir a parte oposta. Já manda excluir o seu nome, depois discute-se no processo a origem, a indenização e tudo mais. Obrigado pela sua participação. Esse foi o Dr. Ismael Alves dos Santos. Muito obrigado a todos. Saiba mais sobre ele, hein? Esse é uma enciclopédia ambulante, né? Ou aquela revista da IOB, né? Antigamente tinha. A IOB. Muito bem, deixa eu falar.